E nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Ana e Danilo estão de casamento marcado. Porém, nem tudo vai sair como eles planejam. Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor, já me deixa aquele like, que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece em Chocolate com Pimenta. Aproveita e me conta, qual nota a novela está merecendo? E vocês acham que a Aninha e o Danilo merecem ficar juntos? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo aqui? E tudo começa quando Ana e Danilo vão até a casa de Conde Klaus para tentar ajudar Celina a se livrar do homem. Nisso, Ana sobe para o quarto de Celina, enquanto Danilo fica na sala à sua espera, até que Maurício começa a dizer: parece que não haverá jantar. Até Matilde está no meio da discussão. E Guilherme fala: de qualquer forma, o jantar seria uma porcaria. Cada dia que passa, o conde traz menos comida para essa casa. Até tento trazer o que eu posso, mas eu não consigo sustentar sozinho esse bando, né? E Graça diz: muito em breve teremos nossa casa, amor. E Sebastião fala: você que teve sorte, né, Danilo? Logo, logo vai estar casado com a viuvinha, com tudo do bom e do melhor. E Danilo questiona: o que você está querendo dizer com isso, Sebastião? E ele responde: ora, eu tive a minha sorte e perdi. Tentei dar o golpe do baú, que teria sido o melhor golpe do baú da cidade, quiçá até do Brasil. Só que é você que vai dar o golpe do baú como deve ser dado. Vai ser o dono da fábrica de chocolates. E Danilo diz: olha aqui, eu não estou dando o golpe do baú. Eu sempre gostei da Aninha, mesmo quando ela era pobre. E o alfinetando, Graça diz: mas não casou com ela quando ela era pobre. E Guilherme diz: Graça, não se meta na conversa dos outros. Danilo, não dê importância ao que o Sebastião diz. Ele está com dor de cotovelo. E Sebastião fala: que dor de cotovelo o quê? Dor no bolso, dor na carteira. Perdi meu golpe do baú. Até que o plano foi perfeito, Danilo. E Danilo questiona: plano? E Maurício também questiona: que plano? E Sebastião responde: ora, o plano do titio, da Jezebel, do prefeito e do delegado, para casar o Danilo com a viuvinha, para ela não levar a fábrica de chocolate aqui da cidade. E até que você fez a sua parte muito bem, Danilo. Parabéns. E Danilo fala: olha aqui, eu não admito que você fale assim comigo. E Guilherme fala, segurando Danilo: Danilo, por favor, Danilo, tente se acalmar. É melhor se acalmar. Eu sei que o que ele está dizendo é mentira. E Danilo diz: mas avisa a Ana Francisca que eu estarei esperando por ela na casa dela. Ficar aqui já me tirou do sério. Danilo então vai embora e Sebastião sorri satisfeito. Já sozinhos na sala, Sebastião diz: parabéns, hein, Graça? Você é rápida. E se fazendo de sonsa, ela questiona: o que diz? E Sebastião fala: já deu um jeito do conde descobrir o truque da sua irmã. Olha, com uma irmã dessas, ninguém precisa de inimigos. E Graça responde: tudo o que eu faço é para defender o meu casamento. Você sabe muito bem que a Celina gosta do meu marido. E Sebastião rebate dizendo:
Mas também, né? Você roubou o namorado dela. Só que você ainda não fez o que deve. E ela pergunta: como assim? E Sebastian responde: ora, você tem que cumprir a sua parte. Você tem que fazer a Celina acreditar que o Danilo está se casando com a viuvinha para dar o golpe do baú. Já no dia seguinte, Celina chega na sala e Graça fala: está feliz, né, Celina? E ela responde: muito. E Matilde fala: eu pensei que o mundo ia vir abaixo quando o conde descobriu a toalha. Mas... Porém, Matilde para de falar e Graça questiona: mas o quê? E Celina responde: mas eu e o conde começamos a nos dar bem, Graça. E Guilherme pergunta: como assim? E Celina responde: é uma longa história, Guilherme. E Graça então começa a dizer: pelo visto estão todos começando a se entender, não é, Guilherme? E ele pergunta: o que diz, Graça? E ela começa a falar: eu falo sobre o seu amigo Danilo. Eu já cometi muitos erros na minha vida, mas ontem eu fiquei horrorizada com a conversa do Danilo e do Sebastian. Eu nunca pensei que o Danilo... E Celina questiona: o que o Danilo fez? E Graça começa a dizer: ele praticamente confessou que... Porém, Guilherme a interrompe dizendo: ô Graça, o que o Danilo e o Sebastian conversaram durante uma discussão não vem ao caso. E firme, Celina fala: mas eu quero saber. O Danilo vai se casar com a Aninha, que é minha amiga. E Graça diz: mas um motivo para você não saber, Celina. Esqueça, eu não disse nada. E Celina fala: Graça, agora que começou, termine. E Guilherme diz: Celina, a Graça está certa pelo menos uma vez na vida. A Graça está certa. É melhor não falar mais nesse assunto. E você, Graça, me prometa. Prometa que não vai dizer mais nada. E cínica, ela fala: Guilherme, eu não ia dizer. E agora que me pediu, eu não digo mesmo. Como você vê, Celina, eu não posso e não devo dizer o que eu sei sobre o Danilo. Celina, a princípio, aceita a decisão de Guilherme. Porém, com o passar dos dias e a proximidade do casamento de Ana e Danilo, Celina resolve mais uma vez perguntar a Graça o que ela sabe sobre Danilo. Estão todos na mesa quando Celina diz: Graça, podemos conversar no seu quarto? E ela responde: se faz questão, eu já terminei a minha sopa mesmo. As duas então se levantam e vão para o quarto. E ao chegar lá, Celina diz: Graça, não pode continuar escondendo o que sabe. E fingida, ela diz: Celina, eu não posso contar. E Celina fala: se sabe algo que pode prejudicar o casamento da Aninha, tem a obrigação de me contar. Ela sempre me ajudou, Graça. E se está prestes a cair numa armadilha, me conte tudo, por favor. E Graça começa a dizer: Celina, se eu contar, promete não dizer nada a ninguém? E Celina responde: se faz questão. E Graça diz: eu vivo aqui de favor, estou esperando um filho. Se o conde descobrir que eu contei, ele é capaz de me expulsar de casa. E eu não posso ir embora enquanto o meu filho não nascer. Eu não me sinto bem. Eu preciso de você ao meu lado. E Celina fala: Graça, eu não vou deixar ninguém te expulsar. E não digo a ninguém que me contou. E Graça diz: está certo.
Eu ouvi uma discussão entre o Sebastian e o Danilo. O Sebastian está furioso, porque ele não vai se casar com a Aninha. E Celina fala: isso eu sei, mas o que é tão importante? E Graça diz: o Danilo, ele praticamente admitiu que vai se casar com a Aninha porque tudo faz parte de um plano. E Celina questiona: plano? E Graça responde: sim, Celina. O prefeito, a Jezebel, o delegado e o seu marido armaram um plano para a Aninha e o Danilo ficarem juntos. Porque como ele é o sobrinho do prefeito, quando o Danilo botar as mãos na fábrica de chocolate, todos vão sair ganhando. E Celina diz inconformada: não pode ser. O Danilo sempre gostou da Aninha, desde os tempos de colégio. E Graça diz: se gostasse mesmo, não teria deixado ela casar com o dono da fábrica. Celina, tudo faz parte de um plano, sim. Eu soube pela Olga. Eu também não quis acreditar. E Celina questiona: pela Olga? E Graça responde: o delegado é o pai da Olga. Ele sempre fez de tudo para impedir o casamento da Olga com o Danilo. Até inventou esse noivado dela com o soldado Peixoto. Sabe por quê? Porque o Danilo prometeu que quando se casar e colocar as mãos na fábrica de chocolate, ele vai tirar os depósitos de lixo ao lado dos terrenos do delegado. E então, eles valeram mais. Celina fica em choque e diz: mas então não existe amor? É tudo uma armadilha contra a Aninha? Não, eu não posso acreditar, Graça. E ela diz: pode acreditar. Se quiser, pergunte ao conde. Ele vai confirmar tudo o que eu estou dizendo. Celina então vai até o seu quarto e assim que vê o conde, ela diz: eu gostaria que me respondesse uma coisa. O senhor, o prefeito, o delegado e a Jezebel, vocês se uniram para convencer o Danilo a conquistar a Aninha? E o conde responde: como você sabe disso, cabritinha? Celina, nessa hora, fica em choque e diz: então é verdade, eu não posso acreditar. E o conde fala: mas o Danilo não. O que importa? Vamos rezar? Vamos? E Celina diz a si mesma: a Aninha precisa saber de tudo. E como prometido, Celina vai no dia seguinte até a casa de Ana Francisca. Porém não encontra ela, já que ela saiu com o Danilo. Porém, Celina não desiste e no outro dia volta à casa de Aninha para falar com ela. E assim que ela entra no quarto, Aninha diz: Celina, eu sei que me procurou ontem, mas me parece tão nervosa. Diga, o que há? E Celina diz: Aninha, eu vim te causar uma decepção. E após ouvir tudo o que Celina descobriu, Ana diz em choque: o quê? E Celina responde: foi isso que eu soube, Aninha. O prefeito, o delegado e o meu marido conde se uniram e a Jezebel faz ou fazia parte desse plano. E Ana questiona: plano? E Celina responde: é um plano sim. E o Danilo ficou encarregado de te reconquistar e de casar com você. E com o casamento, você desistiria de vender a fábrica. E Ana diz: mas eu já desisti. E Celina fala: e então, depois, Aninha, você ia dar o cargo de diretora da fábrica para a Jezebel.
daria dinheiro para a campanha do prefeito. Voltaria a depositar o dinheiro da fábrica no banco da cidade e tiraria o depósito de lixo de perto dos terrenos do delegado. Ana, nessa hora, chora e fala: eu não posso acreditar. E Celina diz: Aninha, quantas vezes no passado o Danilo te enganou? Te fez promessas? Quantas vezes, Aninha? E ela questiona: será que ele sabia do plano? Celina, ele até me deu essa tiara para eu usar no casamento. Ele falou coisas de amor. E Celina diz: Aninha, eu não queria te ver infeliz. Você é minha melhor amiga, sempre me ajudou. Mas eu vivo naquela casa, naquele ninho de cobras, e fiquei sabendo de tudo. Ana enxuga as lágrimas e diz: Celina, eu preciso ter certeza. Ana então chama Bernardo até o seu quarto e começa a dizer: Bernardo, lembra-se de quando você e a Jezebel me trancaram na fábrica de chocolates junto com o Danilo? E ele responde: a Jezebel disse que era para o seu bem, e depois ela mesma confessou que tinha sido um plano. E Ana fala: sim, era um plano para me unir ao Danilo, mas eu pensei que ela só queria fazer as pazes comigo. Por algum acaso, em algum momento, você soube que o Danilo fazia parte desse plano? E Bernardo fala: olha, Aninha, eu não quero te fazer sofrer. Jezebel disse para não te contar mais. Eu não sei mentir para você. Pelo que eu fiquei sabendo, o Danilo sabia de todo o plano. Ana fica extremamente decepcionada e chora ao saber a verdade. Porém, mesmo assim, ela não desiste do casamento. Passado alguns dias, chega o grande dia. Ana entra na igreja acompanhada de Margarido. E Danilo, assim que a vê, fica emocionado. Os dois então se ajoelham e o padre começa a dizer: Danilo Rodrigues Albuquerque, aceita esta mulher como sua esposa, de livre e espontânea vontade, para amá-la e honrá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo-lhe ser fiel até que a morte o separe? E emocionado, Danilo responde: sim. E o padre então pergunta a Aninha: Ana Francisca de Albuquerque Canto e Melo, aceita este homem como seu esposo, de livre e espontânea vontade, para amá-lo e honrá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo-lhe ser fiel até que a morte os separe? Ana, nessa hora, chora, olha para Danilo e diz: não. Todos na igreja ficam chocados e, sem entender, Danilo diz: Aninha, você não entendeu o que ele falou? Ele perguntou se você me aceita como seu esposo. E firme, Ana responde: pois eu entendi muito bem. E respondi melhor ainda: não, pois é exatamente o que ouviram. Não e não. Ouçam todos, esse casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que havia um plano para me casar com o Danilo. Sim, havia um plano, do banqueiro, do delegado, do prefeito e da Jezebel para me casarem com o Danilo e conseguirem as vantagens da fábrica. Mas eu imagino que o plano não tenha dado tão certo para a Jezebel, porque ela pretendia se casar com o prefeito. E o padre Eurico fala:
Dona Ana Francisca, a senhora está afrontando a igreja. Se sabia do plano, por que deixou a cerimônia continuar até o final? E Ana responde: Padre, eu só soube de tudo no último momento. Mas agora eu quero que todos saibam, porque todos me chamam de golpista. Mas é ele, o Danilo, que quer me dar o golpe. Danilo ri de nervoso e fala: Aninha, isso é uma confusão. E ela rebate dizendo: Vai me dizer que não sabia do plano? Nessa hora, Danilo perde a fala e gaguejando ele diz: Eu sabia do plano, mas... E o interrompendo, Ana diz: Não tem mais, nem meio mais. Agora todos sabem quem você é. Você, Danilo, me fez acreditar no seu amor. Você que disse que ia ser um pai para o meu filho. Você que me fez acreditar que a vida poderia ser mais bonita. A minha maior mágoa, Danilo, é que você me tirou a esperança. Ana então começa a sair da igreja e Tonico corre até ela e a abraça. E Ana diz: Graças a Deus eu tenho você, porque você é o meu filho. Eu não vou deixar de amá-lo. Nunca. Danilo então se aproxima dela e diz: Aninha, olhe para mim. E ela fala: Me deixe ir embora, Danilo. E ele rebate dizendo: Olha, eu sabia do plano, mas eu nunca concordei. E Ana diz: Se você sabia, por que não me contou? Por que você não foi sincero? Por que você não deixou tudo às claras? E Danilo responde: Porque eu achei que você poderia achar que eu estava de acordo. Mas eu nunca quis nada com aquela fábrica de chocolate. Nunca. E Ana diz: Acha que eu vou acreditar? Danilo, você me dá vergonha. E Bernardo fala: Era um golpe sim, e eu sabia. Nisso, Celina se levanta e fala: Eu também sabia, e fui eu quem alertei a Aninha do golpe que queriam dar nela. E Bernardo diz: Eu só confirmei, porque já ouvi muita coisa. E Margot fala: Eu também sabia que eles estavam fazendo reuniões e comemorando. Eu só não sabia o que era, mas tinha certeza que era um golpe, que a Jezebel estava no meio da história. Jezebel, nessa hora, se levanta e fala: Ora, mas se estão todos me acusando? Pois muito bem, eu não posso negar as evidências. Foi mesmo um golpe, mas eu não estava no meio. Aliás, quem estava era o senhor prefeito, porque queria ganhar dinheiro para sua campanha política. Nisso, todos começam a falar ao mesmo tempo, até que Danilo diz: Chega! Parem de dar palpites. Por que vocês não vão embora e não me deixam resolver tudo com a minha noiva? Hein? Ana Francisca, vamos ficar a sós? E ela responde: Mas não precisa brigar. Basta que eu tenha dito não. Não na frente de todo mundo, para que todos saibam o motivo que esse casamento não aconteceu. Não é questão de dinheiro, Danilo. Eu teria te dado todo o dinheiro que me pedisse se eu acreditasse no seu amor. Ana então termina de falar, vira as costas e vai embora da igreja sem nem olhar para trás. E aí me conta, o que vocês acharam aí da Aninha ter dito não para o Danilo? Vocês acham que ela vai perdoá-lo algum dia? E o Danilo, será que vai conseguir esclarecer esse lance do plano em que ele supostamente estava sabendo, mas não contou para a Aninha? E se fosse vocês no lugar dela, perdoariam o Danilo? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar saber.
Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo. Até o próximo. E tchau!